Continuando o nosso roteiro, a gente está agora no tópico 6.6, variação e retornos de escala. Bom, se a gente considerar que, por simplificação, que a firma está utilizando somente dois insumos, o X1 e o X2, então repare aqui, retorno de escala é a variação no nível de produção causado por uma variação proporcional em todos os insumos. Então, se todos os insumos estão variando, a gente não está mais dentro da ideia de curto prazo. Todos os insumos variando já é um conceito de longo prazo. A gente consegue classificar essa ideia de retornos de escala em três categorias. Os retornos de escala pode ser constante, crescente ou decrescente. O que é retornos de escala constante? Quer dizer que você, por exemplo, dobrou a utilização de insumos e o nível de produção também dobrou, ou seja, foi constante. Crescente é quando você dobra a utilização dos insumos, mas a produção mais do que dobrou. Decrescente, você dobra a utilização dos insumos, mas a produção ela cresceu, mas um valor menor do que o seu dobro. Esse conceito ele é muito relevante para a gente pensar qual que seria o tamanho da planta da firma. Quando os retornos de escala forem constantes, é indiferente para a firma trabalhar com uma planta grande ou pequena. Já quando os retornos eles são crescentes, isso quer dizer que ela aumentou o nível de produção, ela aumentou o nível de utilização dos insumos e a produção aumentou mais do que proporcional. Então ficou interessante para ela trabalhar com uma planta mais grande. Então, com retorno de escala crescente, sugere-se planta grande de operação por parte da firma. Quando os retornos de escala são decrescentes, quer dizer que a firma está ampliando proporcionalmente a utilização dos seus insumos, mas a quantidade de produto está sendo menos que proporcional. Então é melhor essa firma trabalhar com várias plantas de menor tamanho, para não incorrer a esses retornos decrescentes de escala. Então, em cima desse conceito que a gente acabou de apresentar, vamos analisar uma questão que está sendo colocada lá no Carreira. Retornos decrescentes de escala significa que, à medida que se expande a utilização de insumos, a produção diminui? Bom, aqui já está o gabarito que é errado. Primeiro, a firma utilizar mais insumos, reduzir a produção, a gente já quebra alguns dos pressupostos que a gente colocou lá no início do capítulo. Então, por aí já está errado essa afirmação. Agora, a gente acabou de mostrar que esses retornos decrescentes não quer dizer que a produção da firma vai diminuir. Ela cresce, mas ela cresce menos que proporcional à utilização dos insumos no segundo momento. Ou seja, você aumenta a utilização de insumos, a produção aumenta, só que num ritmo menor do que o aumento da utilização dos insumos. Bom, fechou aqui o tópico 6.6, o tópico 6.7 vai trabalhar funções de produção homogêneas. Bem parecido com o que a gente fez lá na teoria do consumidor. Aqui a gente tem uma função de produção, a gente também está adotando a simplificação que está utilizando somente dois tipos de insumos, e a função ela é homogênea somente se essa afirmação dessa equação aqui for verdade. A gente vai multiplicar uma letra grega. Gente, eu olhei o nome dessa letra antes de começar a gravar e já esqueci o nome dela. Vamos chamar ela de zero cortado. A gente multiplica esse fator escalar aqui aos insumos. E esse escalar é igual, esse produto aqui, ele é igual ao escalar vezes a função de produção. Então esse tzinho aqui, que está elevado, vai nos dar o grau da função. É a mesma coisa que a gente fez lá na teoria do consumidor. Multiplicou-se um determinado valor nos insumos, então a produção tem que ser... a produção depois dessa multiplicação é ela vezes esse escalar elevado à homogeneidade dada pela função. Então esse tzinho aqui, ele pode ser maior que 1, igual a 1 ou menor que 1. Se ele for maior que 1, a função ela exibe retornos crescentes de escala, como a gente definiu no slide anterior. Igual a 1, constantes de escala, os retornos, e menor que 1,
retornos decrescentes de escala. Então, para isso aqui ficar mais palpável para a gente entender, a gente vai pegar alguns exemplos e vai ver se as funções elas são de fato homogêneas e qual grau ela é. Aqui estão 3 casos. No primeiro aqui, a gente tem essa função de produção, A, isso aqui é um A, ficou meio rasurado, mas é uma letra A. A vezes x1 elevado a alfa, vezes x2 elevado a beta, tal que alfa e beta são maior que zero. Então, vou só voltar no slide aqui. O que a gente faz para ver se ela é homogênea? A gente multiplica um escalar nos insumos, e no final, a gente tem que ter esse escalar elevado ao t, que vai nos dar o grau de homogeneidade da função, vezes a nossa função de produção. Então, no final, o que a gente quer? A gente quer isolar esse escalar e manter a nossa função de produção. Vamos lá, no nosso exemplo. Multipliquei aqui o escalar, peguei a função de produção aqui em cima, multipliquei o escalar em x1, o escalar em x2. Então, ficou A escalar x1 elevado a alfa vezes escalar x2 elevado a beta. Bom, se aqui está elevado, eu posso fazer o seguinte. Escalar elevado a alfa vezes x1 elevado a alfa. Aqui é vezes escalar elevado a beta vezes x2 elevado a beta. Então aqui eu reescrevi a nossa função multiplicando, elevando o nosso escalar e os insumos aos expoentes. Agora repara que aqui é tudo um produto. A vezes escalar alfa, vezes x1 alfa, vezes escalar beta, vezes x2 beta. Já que é um produto, então eu consigo isolar. O que eu vou isolar, dada a definição que a gente fez anteriormente, é o nosso escalar. Então aqui, ó, escalar. Como é produto, conserva-se a base e somos expoentes. Alfa mais beta. Escalar elevado a alfa mais beta. E o que sobra depois que eu isolei o nosso escalar? A vezes x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta. Repare que a x1 alfa, x2 beta é a nossa função de produção. A, x1 alfa, x2 elevado a beta. Então, o que a gente tem aqui? Se isso aqui é a nossa função de produção, eu vou substituir isso aqui por y. A gente tem que o escalar elevado a alfa mais beta vezes y. Então, a gente chega exatamente no conceito que a gente desenvolveu anteriormente. Multiplicamos o escalar no insumo, e no final a gente tem o escalar vezes a nossa função de produção elevado a um tzinho. O nosso tzinho, no caso aqui, é alfa mais beta. Tzinho é igual a alfa mais beta. Então, a nossa função específica aqui, ela é homogênea. De qual grau? O grau t, que é igual a alfa mais beta. Aí vai depender, por exemplo, se a gente for trabalhar com valores dados, o valor de alfa e o valor de beta, você soma ali, encontra o grau da função e, consequentemente, você consegue dizer se ela tem retornos crescentes, constantes ou decrescentes de escala, dependendo do valor que ela tiver em relação à unidade. Bom, vamos ver aqui o nosso outro exemplo. Essa aqui é a nossa função de produção. É uma função SES, que a gente já tinha apresentado anteriormente. Função de substituição de elasticidade constante. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente multiplicou o ρ nos insumos. E vai tentar isolar o ρ e a função de produção. Nesse caso aqui, depois vocês recorrem lá no livro, é o exemplo 6.7.1. Porque eu não coloquei aqui a função de produção. Mas a função de produção é essa aqui, sem o ρ. Vocês podem confirmar lá depois. Aqui eu já coloquei o ρ para testar se ela é homogênea. Então, qual que é a primeira etapa aqui? Seguindo os passos lá. Vamos elevar o ρ. Desculpa, eu estou falando ρ, mas tem que certificar se isso aqui de fato é o ρ. Vamos pegar essa letra grega aqui, o nosso escalar elevado a esse pzinho. Acho que o pzinho que chama ρ, na verdade. Aí ficou essa letra grega elevado a essa, vezes alfa, que já multiplicava o nosso x1, elevado a essa letra grega, que parece um pzinho. Mais... Vou pegar de novo aqui o nosso escalar e elevar ele ao pzinho. Vezes, está meio rasurado aqui, mas é um vezes.
beta que já multiplicava o x2, que está elevado ao pzinho. Ok, né? E tudo isso está elevado a gama sobre esse pzinho. Então, qual que é a etapa que eu vou fazer aqui? Tá vendo que o nosso escalar está elevado ao mesmo expoente? Então, eu consigo colocá-lo em evidência. Tá aqui, ó. O escalar elevado ao pzinho. Que multiplica o quê? O restante da equação. Que é alfa x1 elevado ao nosso pzinho, mais b x2 elevado ao pzinho. E tudo isso já estava sendo elevado a gama sobre o nosso pzinho. Agora, reparem aqui. Se eu quiser tirar esse escalar elevado a p de dentro dessa igualdade, basta eu elevar ela a gama sobre pzinho. Aí esse pzinho está no numerador e esse aqui vai estar no denominador. Então dá para cortar aqui e eu consigo tirar o nosso escalar, que fica sendo elevado ao gama. Então escalar elevado a gama vezes o restante da equação aqui. Repara que para reescrever aqui, está faltando um parêntese aqui, pessoal. Aqui, ó. Quando vocês estiverem reproduzindo o exemplo, é isso aqui, essa equação, alfa x1 pzinho mais beta x2 pzinho. E isso aqui está sendo elevado a gama sobre pzinho, que eu não retirei ele. Então, você só abre um parêntese aqui, gama elevado a pzinho. Com isso, vocês vão ver que é a nossa função de produção original, que multiplica o escalar elevado a gama. Então, essa função ela também é homogênea, com grau t igual a gama. Então, assim, só para eu me certificar que vocês não vão ter dúvida nesse segundo exemplo, a nossa função de produção original vocês vão pegar lá no livro, que é basicamente essa função aqui, só que, desculpa, essa função de produção sem o ρ. Desculpa, sem esse escalar. Não lembro se é ρ mesmo. E só para vocês corrigirem aqui para mim também, abre um parêntese aqui e eleva a gama sobre o pzinho. Eu esqueci de reescrever ele aqui. Bom, feitas essas duas observações, vocês vão observar que de fato essa função ela também é homogênea e o grau dela t é esse gama. E o terceiro exemplo que vai ser colocado lá é para essa função de produção aqui. ax1 ao quadrado, x2 ao quadrado, menos b, x1 ao cubo, x2 ao cubo. O mesmo procedimento, vamos multiplicar um escalar no x1 e x2, está sendo feito aqui. Agora vamos tirar esse escalar de dentro do parênteses, então vamos pegar ele e elevar ao quadrado. Esse aqui a gente pega ele e eleva ao quadrado, aqui eleva ao cubo, e aqui a gente eleva ao cubo também. Aí fica reescrevendo a equação a, escalar ao quadrado, x1 ao quadrado, vezes, né? Aqui está multiplicando em cima, vezes escalar ao quadrado, x2 ao quadrado, menos o beta, escalar ao cubo, x1 ao cubo, vezes escalar ao cubo, x2 ao cubo. Então agora a gente vai colocar o nosso escalar aqui em evidência. Tá vendo que está tudo multiplicando aqui? Do A até essa diferença aqui é tudo uma multiplicação. Então o que eu posso fazer? Conserva a base, que é o nosso escalar, e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. E repete o restante da equação. A, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. Menos, a gente faz o mesmo procedimento aqui. Está tudo multiplicando, então eu posso manter o nosso escalar e somar os expoentes. 3 mais 3, 6. Beta, o restante da equação, né? x1 ao cubo, x2 ao cubo. Agora eu vou colocar o nosso escalar em evidência. Para colocar em evidência, repara que o expoente deles é diferente. Aqui é 4 e aqui é 6. Nesse caso, a gente coloca em evidência o menor valor, que é escalar elevado a 4. 4 é menor que 6. Então, escalar elevado a quarta vezes a x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, escalar a quarta, a x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, menos... reparei outro equívoco que eu coloquei aqui, ó. Aqui não é 6. Corrijam para mim, por favor, quando você estiver reproduzindo esse exemplo. Aqui é 2. Por quê? Escalar a 4 vezes escalar elevado a 2, 4 mais 2 é 6, que é o valor que a gente tem aqui em cima. E o restante da equação. Então, só essa observação, pessoal. Corrija aqui, ó. Aqui não é 6, aqui é 2. 4 mais 2, 6, e a gente reproduziu a equação anterior. Ótimo. Então, o que a gente tem aqui?
a gente tem um escalar elevado a 4 vezes essa equação aqui. Repara que essa equação, ela não é a nossa equação original. Por quê? Na nossa equação original não tem esse escalar elevado ao quadrado aqui. Por isso, essa equação aqui, ela não é homogênea. Eu vou dar pausa no vídeo para gravar o segundo, porque senão daqui a pouco cai. Mas antes disso, eu só quero ter certeza que não ficou nenhuma dúvida. Aqui eu tinha feito uma observação. Aqui vocês colocam um parêntese, e esse expoente aqui ele continua, quando vocês abrirem um parêntese. E a observação nesse exemplo 2 aqui, 3, desculpa, aqui não é 6, aqui é o 2. 4 mais 2 é 6, equação em cima. Ok?